Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 12 do curso de Matemática, parte 2, e vamos definir um gráfico de função, e depois o domínio da função, quais são as regras. Então aqui tem um gráfico de uma função, o eixo Y, o eixo das ordenadas é a imagem, é com quem o domínio se encontra, portanto é o contradomínio ou a imagem. É a imagem porque o A está se encontrando com o B, então é uma imagem. E aqui está o domínio, nas abscissas. O domínio gera a imagem, portanto, o domínio, a imagem depende do domínio para existir, porque ela só existe imagem se tiver um domínio. Então, a imagem depende do domínio para a existência. Bom, aqui está o domínio de A até C, A e C é o domínio, e a imagem é B e D, sendo a imagem desse gráfico. Vamos para um exemplo. Construa o gráfico da função f de x igual a x menos 1, com x pertencendo a 1 e 4, até 4. 1 até 4. Então vamos lá, vamos botar aqui o x como 1. Então f de 1 é igual a 1 menos 1, então é 0. Quando x é 1, quando o domínio é 1, a imagem é 0. Então esse gráfico começa aqui. Ok? Agora vamos para o 2. f de 2 é igual a 2 menos 1. Isso é igual a 1. Então quando for 2 é 1. Aqui. Quando for o domínio for 2, gera uma imagem 1. Quando for 3, o f de 3 é igual a 3 menos 1. Isso vai dar 2. Então, quando for o domínio for 3, a imagem será 2. Então, tá aqui, ó. 2 seria aqui. Um pouquinho mais para cima, 2. Quando a função for 4, vai ser 4 menos 1, 3. Então, quando o domínio for 4, a imagem vai dar 3, 4 e 3 é aqui, ó. Perceba que isso é uma reta, que tem sua origem no ponto zero, é uma reta crescente do primeiro grau, função do primeiro grau, em que tem uma reta, uma constante igual a x. Você sabe que a função do primeiro grau, as próximas aulas vai ser melhor a análise da função do primeiro grau e o coeficiente o coeficiente de o x, o a, né? Porque o a aqui é 1, então o a é 1. Isso aqui é o y igual a ax mais b. É o coeficiente, esqueci agora o nome, mas nessa próxima aula a gente lembra. Aqui está o domínio da função, então tem algumas regras para o domínio da função. Por quê? Porque a função de x igual a 1 sobre x menos 2, esse x não pode ser nunca zero, porque não tem divisão de zero. Então esse x menos 2 tem que ser maior ou maior que zero. Então esse x tem que ser maior que 2. Então, diferente de 2, né? Pode ser menor ou maior que 2. Então tem que ser diferente. Então o x pertence a os reais, tal como x tem que ser diferente de 2. Porque se esse x for diferente de 2, ele pode ser um número negativo, que pode ser divisível, ou um número positivo, que, tipo, por exemplo, 3 menos 2 é 1, divide por 1. E se for menos 3 menos 2, menos 5, também pode ser dividido. Então, a função existe. Bom, g de x igual a raiz quadrada de 2x mais 1. Bom, a raiz nunca pode ser zero. Então, 2x mais 1 tem que ser maior que zero. O que dá aqui, x tem que ser maior que 1 meio. Menos 1 meio, né? Menos 1 meio. Então, o domínio pode ser x pertence aos reais, tal como x tem que ser maior que zero. Então fecha aqui a resposta.
ou o domínio tem que ser x pertencente aos reais, tal como x maior ou igual a menos 1, a menos 2. 1 a menos 2, 1 dividido por 2. Então, x pertencente aos reais com o x maior ou menor a 1 sobre 2. Esse daqui, o x menos 1 não pode ser 0, porque raiz de 0 não pode ser dividido por 0. Então, x menos 1 tem que ser maior do que 0. Portanto, o x tem que ser maior do que 1. Então, o domínio dessa função é igual a x pertence aos reais, tal como x maior que 1, para que essa função exista. E ax igual a x ao quadrado, o domínio tem que ser um elemento do x, tem que ser o pertencente dos reais, porque não pode levar ao quadrado se for um número irracional, por exemplo. Tem que ser um número real. Então, isso é como a gente faz um gráfico. A gente tem a função. Aqui tem a imagem, aqui tem o domínio. A imagem depende do domínio. E algumas funções têm alguns domínios que não permitem a existência dessa função. Portanto, tem que ser diferente esse domínio. E ela só existe com essa diferença. Então, essa foi a aula. Até a próxima aula. Deixa o like, compartilha. Tchau.